Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro para ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Itsuki Tachibana é um estudante japonês comum do ensino médio que estuda na prestigiada Academia Seiga no ano de 2027 em uma versão futurista do Japão. Ele está acima da média nos estudos, esportes e quase todas as outras coisas que se esperam de um estudante do ensino médio e, surpreendentemente, não tem interesse em videogames que são realmente populares em sua escola. No caminho para o dormitório, o segurança o para e pede para mostrar sua identidade, que Itsuki tem alguma dificuldade em encontrar. O guarda duvida se ele é mesmo um aluno da academia, mas a presidente do conselho estudantil e aluna destacada, Rina Izumi, aparece enquanto Itsuki ainda está mexendo na sua bolsa e diz que o conhece. Isso não é surpresa, pois ela conhecia todos na escola e também era extremamente popular. Itsuki encontra seu cartão de identidade e entra no dormitório, agradecendo a Rina por defendê-lo. Uma vez dentro, ele encontra seu melhor amigo, Kota, um jogador entusiasta, artista marcial e mulherengo. Itsuki estava voltando para o dormitório após as férias de verão, e conta ao amigo sobre o que fez em casa enquanto come biscoitos caseiros. Outro amigo de Itsuki se aproxima deles e convida Kota para jogar com ele essa noite. Se alguém me convidasse assim, eu assumiria que significa algo além de videogames. Mas aqui, ele está apenas falando sobre videogames e Kota recusa, pois está de pausa. Itsuki pergunta do que se tratava o alvoroço, e seu amigo lhe diz que era Phantasy Star Online 2, ou PSO 2. Em resumo, um jogo de RPG que é a coisa mais popular em todo o mundo agora. Ele frequentemente diz a Itsuki para experimentá-lo ou ficará para trás neste mundo, mas nosso herói acha que um jogo não é grande coisa. Enquanto relaxa em seu quarto, Itsuki recebe uma mensagem do conselho estudantil. O presidente quer se encontrar com ele no escritório do conselho após a aula. Ele conta isso a Kota, que fica com ciúmes, mas então o amigo B aparece e pede para Itsuki ajudá-los no treino de vôlei. De repente, Rina passa e todos ficam encantados por ela, exceto nosso herói. Ela era bonita, a melhor da turma tanto nos estudos quanto nos esportes, e também se destacava nas atividades extracurriculares. Além de ser a aluna mais destacada da academia, ela era modesta e gentil com todos, e por isso tinha uma grande base de fãs. Por outro lado, Itsuki também estava acima da média em tudo. O que quer que lhe pedissem para fazer, ele fazia confortavelmente bem, e é por isso que o apelidaram de faz-tudo e mestre substituto. Enquanto conversava com seus amigos no café, percebe que já está atrasado para sua reunião com Rina. Ele chega ao escritório e os membros do conselho estudantil não estão felizes com sua atitude despreocupada e dizem à presidente que ele não é apto para o papel que ela vai lhe dar. Mas Rina tem total autoridade sobre o assunto e de repente diz a Itsuki que ele foi nomeado vice-presidente do conselho estudantil e sua primeira tarefa era jogar PSO 2. Se existe um trabalho que exige que eu jogue games, estou pronto para me inscrever sem pagamento. Itsuki aceitou o trabalho e vai até Kota para aprender sobre o jogo e conta como foi nomeado de repente como vice-presidente. Kota pergunta se o conselho estudantil está tão com falta de pessoal que aceitaria qualquer um, e Itsuki acha essa reação bastante apropriada. Não houve eleição no escritório do conselho, embora houvesse alguns bajuladores com complexo de superioridade que disseram a Rina que ele não era bom o suficiente. Eles deram a ele uma descrição muito técnica de por que ele tinha que enviar relatórios sobre o jogo, e depois zombaram dele quando ele não entendeu. Rina simplificou para ele, e disse para jogar o jogo, e apenas relatar suas experiências para ela. Itsuki lhes disse que não faz ideia de como jogar, e todos lhe lembraram que ele é o faz-tudo, o pau para toda obra. No final ele aceitou o cargo, e agora é a primeira vez que joga PSO 2, e ele tem que se basear em um guia escrito à mão por Kota, que parece infantil. PSO 2 era um jogo de RPG online que vinha pré-instalado em todos os computadores do mundo. A história se passava no espaço, onde o jogador atuava como membro de uma organização de investigação planetária chamada ARX, e ia a diferentes planetas para realizar diferentes missões. Itsuki começa a jogar, mas ele não coloca o jogo em tela cheia, e além disso, ele não se preocupa em criar seu próprio personagem. Então ele escolhe um personagem gerado aleatoriamente que é curiosamente parecido com ele. E então ele usa seu nome real como o nome do personagem. Esse cara está me irritando. Como alguém não sabe as regras básicas de etiqueta em jogos, Kota tinha dito a ele para usar Gunslash, uma arma que era um híbrido entre uma arma de fogo e uma espada que podia fazer as duas coisas. E Itsuki escolhe isso como sua arma. E então ele aperta o botão para jogar e se vê imerso no mundo de Two Pounds. Parece que ele foi teletransportado para outro mundo, mas é assim que ele sente que parece. Ele olha em volta e alguém lá o recebe, um robô chamado Soral. Ele afirma ser um veterano, mas age como um NPC com diálogo que não pode ser pulado. E resumindo, ele só quer ajudar o novato a aprender a jogar esse jogo, mas parece um intrometido autoritário. Ele diz que acabou de mudar de classe para que eles pudessem evoluir juntos, e Itsuki pergunta a ele se ele mudou de classe como na escola. De repente, uma missão de emergência aparece e Itsuki decide aceitá-la apenas para se afastar do robô assustador, que tenta avisá-lo que será difícil. Mesmo assim, o novato parte para uma cidade abandonada onde enfrenta um monstro inseto chamado Barker, que põe ovos e cria mais da sua espécie.
Os monstros atacam ele, e Itsuki é surpreendentemente bom em correr e desviar, mas não tão bom em lutar. Ele imediatamente se vê em perigo, e Soral vem em seu socorro. Ele derruba alguns insetos e diz a Itsuki para atacar a mãe, mas é mais fácil falar do que fazer. Enquanto a mãe inseto voa por aí, Itsuki finalmente encontra uma chance e atira na cabeça dela, ganhando elogios de um veterano por acertar um tiro na cabeça sem assistência de mira. Ele fica muito entusiasmado e elogia o novato ainda mais antes de dizer que vão se encontrar amanhã. E o nosso herói não faz ideia de que a jogadora por trás de Soral é Rina, a garota que o colocou nesse trabalho. Enquanto isso, há uma perseguidora que está de olho nele. Itsuki relata suas descobertas a ela no dia seguinte, dizendo que a coisa mais notável enquanto jogava o jogo foi descobrir um lado de sua personalidade que ele nunca havia conhecido antes. Rina está impressionada, mas diz a Itsuki para não deixar suas notas caírem por causa de jogar PSO2, caso contrário a escola proibirá o jogo em suas instalações. E mesmo com essa condição, ele decide aceitar esse trabalho permanentemente. A vida de Itsuki fica inesperadamente agitada após entrar no conselho estudantil. Ele não só tem que jogar, mas há muitas outras tarefas, e ele as faz todas perfeitamente. Mas parece mais que todos no conselho estavam passando suas tarefas e recados insignificantes para ele. Inicialmente, eles não eram a favor de ele entrar no conselho, mas agora que ele trabalha obedientemente para eles, as opiniões mudaram drasticamente. Enquanto isso, Itsuki também tem um perseguidor na vida real. Uma garota alta e loira chamada Suzuki Aika, e coincidentemente ela é uma aluna transferida na sua turma. Ela fala de forma direta, quase direta demais, e se apresenta como se estivesse dando as informações de um personagem em um jogo. Ela diz que era boa nos estudos e também nos esportes, particularmente no atletismo e na natação. Isso explica aquelas coxas maravilhosamente tonificadas. Ela encontra um assento vazio ao lado de Itsuki e senta-se lá, e conforme trocam saudações, ele imagina um pássaro em seu ombro. Aí atrai atenção durante o intervalo do almoço e os alunos a rodeiam e a cobrem com perguntas. Itsuki sai para ir ao banheiro e ela o segue, analisando sua altura, peso, postura ao caminhar e outros dados como um robô. Ela diz para ele não se importar com ela, e dizendo isso, ela o segue até o banheiro masculino, calculando a altura e largura de outra coisa lá. O atrapalhado Itsuki a expulsa e lhe diz que no Japão, homens e mulheres ainda têm banheiros separados. Mas naquele momento, Kota vem correndo em direção a ela, pois se encanta com todas as novas garotas que vê e ela o ataca reflexivamente. Ele bloqueia o ataque dela, mas quando Ai corre para o banheiro, ele diz a Itsuki que ela é melhor do que ele. Ai não para de persegui-lo, e em vez de reclamar, ele apenas a mostra ao redor. Os estudantes da academia vivem nos dormitórios e ele lhe dá um tour pelo espaço comum. Meninos e meninas não podiam ir aos dormitórios uns dos outros. Depois disso, ele retorna ao seu quarto e descobre que há tempo suficiente para um cochilo antes do jantar começar. Ele sonha com Rina flertando com ele, mas quando abre os olhos, encontra Aika em cima dele, dizendo que ele estava bastante indefeso. Itsuki entra em pânico e grita, causando um grande alvoroço. E mesmo sendo culpa dela, Itsuki é quem tem que dar um pedido de desculpas por escrito, enquanto as outras garotas o tratam como um predador. Aí nem se dá o trabalho de esclarecer, e parece que apesar de ser uma personagem misteriosa, ela é bastante simples e alheia à maioria das coisas nesta academia. Depois de enviar sua desculpa por escrito, Itsuki faz login e encontra Soral novamente, sem perceber que há um perseguidor observando. Ele, e não é uma coincidência que o perseguidor da vida real e do jogo seja a mesma pessoa. Itsuki se divertiu hoje também, mas fez algo que deixou Soral irritada, e ela o repreendeu, chamando-o de fracasso. Essas palavras o atingiram fortemente, e ele procura Kota para obter ajuda. Quando Kota ouve sobre Itsuki jogando com Soral, ele fica chocado. Soral era um famoso jogador solo de alto nível conhecido como o Guerreiro Distante, já que não se juntava a ninguém. Kota diagnostica os problemas de Itsuki e descobre que Soral estava apoiando-o pela retaguarda enquanto o nosso herói novato pensava que estava derrotando os inimigos sozinho. Isso o deixa muito chateado e, como resultado, ele nem sequer entrega seu relatório ao conselho estudantil. Mesmo depois que Ai vem e lhe diz que ela também joga o jogo e lhe dá algumas palavras de sabedoria sobre pagar as dívidas do jogo dentro do jogo, Itsuki não reúne coragem suficiente para se desculpar com Soral ou entregar um relatório. Ele vai ao conselho estudantil de mãos vazias no dia seguinte também, e enquanto se desculpa, Rina grita com ele. Ela se sente culpada por repreendê-lo tão duramente, mas não queria magoá-lo. Ela só queria que ele aprendesse com seus erros. Mas se ela contar isso a Itsuki, ela revelará que é Soral. Então, depois de um longo monólogo sobre isso, ela não diz nada a ele. Isso é o equivalente na vida real de digitar um longo texto e depois apagá-lo para dizer ok. Naquela noite, Itsuki finalmente faz login novamente e ouve pessoas falando sobre Soral indo sozinho para uma dificuldade alta nas proximidades. Zona. E ela está realmente em apuros quando Itsuki vem em seu socorro, já que Ai lhe disse que era hora de pagar as dívidas que ele havia contraído dentro do jogo. Eles trabalham em equipe, e enquanto Soral quebra a jaula em questão, Itsuki derrota o chefe. Eles resolvem suas diferenças assim que saem do campo de batalha, e então Soral sugere que Itsuki vá a um show com ela.
Havia mais de uma maneira de aproveitar o 2 libras, e esta era uma delas. Enquanto Itsuki está apresentando seu relatório no dia seguinte, Ai entra na sala do conselho. Ela tem uma pergunta para Rina, e mesmo que os puxa-sacos se intrometam na conversa, ninguém lhes dá atenção. Ai pergunta por que Rina disse a Itsuki para se tornar um Aracais, e ela responde que foi para provar um... ponto. Ela fala sobre como o mundo estava conectado através de Ethernet, que é como eles chamam a internet, e como o PCO2 é o símbolo da era da tecnologia da comunicação. Mas a escola estava tentando bani-lo dizendo que prejudica o desempenho dos alunos. E Rina, junto com o corpo estudantil, se opôs a essa tirania destinada a tirar suas escolhas privadas. Então, ela pediu a um aluno acima da média para jogar o jogo para provar que isso não prejudicaria seu desempenho acadêmico. Aí entende e depois começa a falar sobre si mesma, gabando-se de como já dominou 3 classes e agora está tentando algo novo. Rina fica impressionada e decide torná-la uma oficial especial do conselho estudantil e a conselheira do vice-presidente, que o ajudará a escrever o relatório. Todos ficam chocados ao ouvir isso, exceto Ai, que está confiante de que pode fazer bem. Em um de seus jogos regulares, Itsuki e Sorao estão lutando contra os Darkers dentro de um vulcão quando o chefe aparece de repente. De alguma forma, eles conseguem vencê-lo, e agora Sorao diz que jogar em dupla os impede de alcançar a verdadeira alegria do jogo, que é conectar-se com mais jogadores através da socialização. Itsuki copia essas palavras e as usa no relatório que está escrevendo quando Ai de repente vem por trás dele e o assusta antes de lhe dar algumas boas sugestões. O conselho estudantil ainda o está usando como faz-tudo, e Itsuki ajuda outro garoto chamado Yue, cujo trabalho principal também é fazer tarefas simples. Itsuki tenta ser amigável com ele e diz que eles eram parceiros de tarefas árduas, mas o garoto não fica satisfeito com sua abordagem. Quando Rina ouve Itsuki reclamar sobre um esforço de socialização fracassado, ela se aproxima dele e diz a mesma coisa que disse como Aisoro, provavelmente dando dicas para que ele entenda sua verdadeira identidade. Itsuki conta a Kota o que ouviu de Sorao, que fica surpreso que o jogador distante pudesse dizer tais coisas. E além disso, agora que ele está de volta de sua pausa, Kota também pode jogar com Itsuki. Eles fazem login, e Itsuki encontra um unicórnio humano exagerado que é Kota, mas ele não o reconhece. Então ele aprende sobre interpretar papéis em que você não é você mesmo, mas sim o personagem que você cria e como não se deve usar o nome real como o nome do personagem do jogo. Dentro do jogo, Itsuki encontra os amigos de Kota no jogo, todos apaixonados por roleplaying. Há de tudo, uma garota gata, um homem-rato, robôs, samurais, arqueiros, anjos e mais. Eles avisam Kota sobre um troll que recentemente tem incomodado os jogadores. Este é outro termo novo para nosso herói. E Kota explica que um troll era alguém que incomodava jogadores, muitas vezes atormentando-os psicologicamente. Mas deixando isso de lado, o grupo decide fazer um ataque em múltiplos grupos, e Itsuki fica impressionado ao perceber como era maravilhoso jogar em equipe. Ele relata tudo a Rina em grande detalhe, e ela fica com ciúmes de Itsuki estar jogando com outra pessoa, mas então ela o manda fazer recados onde Yue o ajuda, aceitando se tornar sua parceira de trabalhos braçais. Depois Itsuki vai para sua tarefa principal, coletar amostras de uma empresa de construção, e enquanto espera lá, ele ouve os operários falando sobre ele. Eles estavam aparentemente entre o grupo que ele encontrou ontem, e ele se pergunta quem eles são, mas logo descobre que o gato e o rato no jogo eram 2 homens fortes. E assim foi minha primeira namorada online. Itsuki fica chocado e conta isso pra Kota, que explica que essas coisas não são raras em jogos de interpretação de papéis. Às vezes, as pessoas criam personagens com personalidades opostas para viverem suas fantasias. Com isso, eles entram no jogo e planejam jogar com um grupo ainda hoje. Mas Sorao está por perto, tentando atrair a atenção de Itsuki. E como uma tsundere, ela vem quando Itsuki a chama e depois a apresenta a Kota. Ele pede para ela se juntar ao time deles, e mesmo que ela não esteja acostumada com isso, ela o fará por ele. Há um espaço restante na equipe deles, e um arqueiro de aparência suspeita chamado Musashi se oferece para se juntar a eles. Mas ao entrarem na zona de batalha, descobre-se que ele era o Troll. Ele não os ajuda, chamando-os de patetas, e nem contribui para curá-los. Eles de alguma forma conseguem passar de fase com apenas 3 jogadores, mas o Troll continua arrogante e vai embora enquanto todos zombam dele. E Kota espera que ele pise em um Lego. Ele está realmente frustrado e decide denunciar e bloquear o Troll, mas Itsuki o impede. Ele diz que deve haver uma pessoa real por trás do Troll, e se puderem falar com ele, talvez possam se entender. Itsuki corre para o Troll dentro do jogo e pergunta por que ele incomoda outros jogadores. O Troll explode e ameaça revelar a identidade real de Itsuki enquanto lança insultos contra ele. Ele o chama de incompetente e digno apenas de fazer trabalhos pesados até mesmo na vida real, e de repente Itsuki percebe quem estava por trás do Troll. Itsuki pergunta se é Yue, mas como este fica embaraçado ao ouvir esse apelido, Itsuki revela seu nome completo na frente de todos sem perceber o que isso significa. Todos ficam chocados, e o Troll envergonhado desloga. Brinque de jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos. Quando ele relata isso a Rina, ela pede que ele se reconcilie com Yue a qualquer custo. Caso contrário, isso prejudicaria a imagem do jogo na escola. Itsuki não faz ideia de como fazer isso, e ela diz pra ele colher o que já plantou.
Ele vai até o quarto do Troll, que obviamente não abre a porta. Então Itsuki entra no jogo e o encontra, dizendo que o considera um amigo. É hora da terapia gratuita, e Yui diz que nada na sua vida real acontece como ele quer, e ele está bastante invejoso de Itsuki. Então ele quer ser deixado sozinho para fazer o que quiser aqui, mas nosso herói se recusa, dizendo que não pode fazer isso, pois ele está ferindo os sentimentos de pessoas reais. Yui abre a porta e a sessão de terapia continua offline. Ele diz como deixou sair seu eu reprimido dentro do jogo, mas Itsuki diz a ele que essa não era sua verdadeira personalidade. Ele era uma pessoa gentil. Yui fica emocionado ao ter uma mudança de coração, e com o apoio de Itsuki, ele pede desculpas a todos no jogo. Agora que todos enterraram o passado, eles podem voltar a jogar Agon. É a mesma equipe de 4 pessoas desta vez. E agora, Yui está mais empolgado para ir à linha de frente e lutar. Sorao acha que este foi um bom final, pois o Troll estava colhendo o que plantou. Essas foram as mesmas palavras que Rina usou. E agora, Itsuki entende o que significam. No dia seguinte, Rina o chama para o telhado para lhe contar seu segredo. Ela confessa a ele que era Sorao e fica realmente envergonhada ao perguntar a Itsuki se ele não está chocado. Bem, ele já sabia graças às mesmas frases que ela usava no jogo e na vida real, a maioria das quais não eram intencionais. Então Itsuki age como Sorao, e Rina se sente envergonhada e constrangida enquanto ele a provoca. Rina está realmente interessada em Itsuki, mas ainda não tem certeza sobre seus sentimentos e também é bastante tímida. Ela está procurando ideias para encontros quando ele entra no escritório para prestar contas a ela, e ela imediatamente esconde as abas, mas não tão rápido quanto eu. Ela pergunta a Itsuki se ele está livre no fim de semana, pois ela quer que ele vá com ela a algum lugar. Ela diz que era apenas trabalho do conselho estudantil, mas quando Itsuki vê uma revista na mesa que é uma edição especial para casais, ele pensa que se trata de um encontro. Ele se perde na imaginação do encontro quando Kota lhe pede para ir a um evento com ele neste fim de semana, mas Itsuki o recusa com um ar de superioridade, dizendo que tem planos. Acontece que Rina o convidou para a convenção anual de fãs de Two Pounds, e ele percebe que não é um encontro, mas Itsuki ainda está animado para ver a convenção, e Rina está ainda mais animada do que ele. Esta foi a primeira vez que ela veio aqui, e ele supõe que foi porque ela estava muito ocupada até agora. E como era a primeira vez deles, Itsuki diz que deveriam aproveitar ao máximo. Rina conta muitas coisas sobre o evento, mas depois pensa demais e chega à conclusão de que Itsuki estava zombando dela por agir como se soubesse tudo, quando estava ali pela primeira vez. Ele tenta corrigi-la, mas acabam entrando em uma pequena discussão de casal fofa. Kota também está na convenção, esperando que seu melhor amigo estivesse lá quando o vê com Rina, e ele também pensa que era um encontro. Ele fica desanimado e chocado ao saber que seu melhor amigo escolheu uma garota em vez dele. E ele não é o único da turma lá, o perseguidor também está lá. Enquanto Rina mostra o local para Itsuki, eles encontram uma garotinha que é uma das frequentadoras com quem Itsuki joga. Ele fica chocado ao ver que ela não era nada parecida com seu personagem, isto é, como um anjo, e ela responde que era apenas bom senso. Ela traz mais pessoas para ele, e todos são frequentadores regulares do jogo. Os dois samurais no jogo são na verdade um casal casado com um filho. A maioria das pessoas nem consegue uma namorada gamer, e esse cara conseguiu uma esposa gamer. E o velho mordomo do grupo é na verdade o robô sanguíneo. Ninguém se parece com seus personagens do jogo, com Itsuki sendo a única exceção. E ao vê-lo ficando tão amigável com os outros, Rina fica com ciúmes. Ela vai para um jogo de tiro para extravasar sua frustração, mas não consegue acertar nada. Há uma grande multidão ao redor dela porque ela era a famosa guerreira distante, mas eles a acham um pouco inacessível. Mas então Itsuki vem e a puxa para junto dele e a apresenta para a turma. Todo mundo é fã e querem jogar com ela algum dia. E mesmo que ela esteja hesitante no começo, Itsuki dá-lhe coragem para socializar. O grupo se senta para almoçar, e ao ver como Itsuki e Rina estavam tão próximos, o grupo pensa que eles estão namorando. Eles os observam curiosamente, e o mordomo faz uma pergunta em nome do grupo, mas antes que ele possa completar a pergunta, ambos negam que estavam namorando. O grupo já havia previsto que essa seria a resposta deles, e seus rostos embaraçados mostravam que não estavam sendo honestos. Isso é interrompido quando Itsuki recebe uma mensagem de Koda dentro do jogo. Ele diz que também está na convenção, mas precisa de ajuda agora. Ele usa uma palavra elegante para dizer que estava envolto em escuridão, com paredes por toda parte ao seu redor, mas como há outras pessoas com Itsuki, ele não pode contar o que acontece e desliga a chamada abruptamente. O grupo se pergunta o que aconteceu, e a mulher casada diz que recentemente alguns acidentes estranhos têm ocorrido, como carros vazios dirigindo sozinhos. Acho que isso é chamado de Tesla. Além disso, houve casos de pessoas desaparecidas que pareciam estar relacionadas aos carros vazios. Então são carros Tesla automáticos sequestrando pessoas. Eles decidem procurar Koda por conta própria e se dividem em equipes de 2. A criança e o mordomo estão em uma equipe, então há o casal casado e o casal não casado. Eles procuram por Koda, mas logo o grupo começa a se desfazer, e Soru tem que intervir para liderá-lo junto com seu carisma no jogo. Eles encontram pistas do que Koda disse antes e chegam a um armazém onde Itsuki encontra seu celular.
Koda entra em contato com ele e pede para apenas deixá-lo, mas com o grupo atrás dele, Itsuki diz que não o abandonarão, e quando finalmente o encontram, acontece que foi muito barulho por nada. Koda conta sua história, começando por como ficou desanimado ao ver Itsuki em um encontro, e como uma garota fantasiada lhe deu uma bebida energética. Ele a perseguiu para agradecê-la, mas se perdeu e de repente teve um problema de estômago. E quando ele entrou no banheiro e se aliviou, descobriu que não havia papel higiênico. É por isso que ele chamou seu melhor amigo para ajudar. Itsuki e o grupo o deixam sozinho por isso, e quando ele os chama de volta, eles não ouvem. A viagem deles à convenção terminou, e à noite, a Rina de aparência solene agradece a Itsuki. Ela quer lhe dizer algo, mas justo quando está chegando na parte boa, Koda interrompe o momento deles. Ele lhes pede para se juntarem a eles no caminho para casa, e Rina suspira antes de permitir que ele entre. E enquanto os dois caras conversam entre si, completamente a ignorando, ela se arrepende de tê-lo deixado se juntar a eles. No dia seguinte, Itsuki conhece duas garotas muito falantes no jogo que se autodenominam as corretoras de informações. Uma delas fala demais como uma idiota, e a outra faz tentativas inúteis de calá-la, mas elas vieram sem aviso e saíram como uma tempestade, deixando nosso herói confuso. Mas então, Koda informa que elas eram os NPCs do jogo, e ele fica bastante surpreso ao saber disso, e relata isso a Rina, dizendo que elas não pareciam programas de computador, mas sim garotas adolescentes reais. Rina diz a ele que esse relatório não está bom e pede para ele escrevê-lo novamente. Ela agora está ficando com ciúmes de garotas 2D. Ai também está lá e diz que Itsuki é bastante interessante, despertando a curiosidade de todo o conselho estudantil e também o ciúme de Rina. E não para por aí. Agora ela está sempre próxima de Itsuki, não importa onde ele esteja. Koda pergunta a ele se finalmente começaram a namorar, e as garotas acham que Itsuki estava se aproveitando da ingênua Ai. Quem não sabia nada sobre como as coisas eram aqui? Nenhuma dessas conclusões está certa. E Ai está apenas seguindo Itsuki porque tem algo a ver com o jogo. Ela se refere a tudo em relação aos Arcs, e diz a Itsuki que sua instabilidade emocional não era algo que um guerreiro Arcs deveria ter. E mesmo quando Itsuki e Rina estão indo a uma escola irmã para pegar alguns suprimentos, ela está no mesmo ônibus que eles, e diz que foi apenas uma coincidência. Obviamente, Rina está com ciúmes e bombardeia Itsuki com perguntas sobre se ele está realmente namorando a garota estranha. Ele nega, mas ela não confia nele, e Ai diz que não ser confiável para seus amigos significa que você não está apto para ser um Arc. É só impressão minha ou algo realmente suspeito está acontecendo aqui? Itsuki diz que, embora Ai não esteja familiarizada com coisas comuns, ela parece saber muito sobre Arcs e PSO2. Ela toma isso como deixa e oferece uma longa e muito detalhada palestra que os entedia na jornada. Eles a convidam para jogar com eles às vezes, e quando Itsuki pergunta qual era o nome dela no jogo, ela responde que era apenas Aika. Enquanto conversam, Rina diz que deveriam agradecer aos Darkers por tê-los unido, e Ai reage bruscamente a isso. Ela tem um desabafo emocional e fala sobre quantos de seus camaradas foram mortos por aqueles monstros que só queriam destruição. Todos ficam chocados, mas Rina de alguma forma a acalma pedindo desculpas, enquanto pensa que Ai estava levando o cosplay muito a sério. Eles descem do ônibus na mesma parada, e Ai vai embora sozinha enquanto Itsuki e sua quase namorada vão para a escola irmã, e terminam seus assuntos lá. No caminho de volta para a escola, Rina sugere que deveriam buscar Ai também. Eles falam sobre ela e Itsuki informa que ela tem sido estranha assim desde que entrou na classe. Eles a encontram no shopping local onde ela está sorrindo enquanto olha para uma loja de animais. E ao vê-la assim, Rina a acha muito fofa e seu coração palpita. E diz que precisa ter cuidado, senão ele pode perder sua garota para outra garota. Eles se aproximam dela, e Ai diz que ocasionalmente vem a este lugar porque ele lembra do centro de compras Aerx, e observar seres vivos a ajuda a relaxar. Mais uma vez, Rina se encanta com sua fofura e percebe que isso era seu instinto maternal. Isso é realmente uma sorte para Itsuki, no entanto. Eles vão às compras, divertem-se e estão relaxando quando encontram uma criança chorando que perdeu seu balão. Era alto demais, mas Ai diz que consegue alcançá-lo. Ela corre, pula, agarra o balão e pousa com segurança. Tudo isso foi possível por causa de suas coxas fortes. Mas então a menina começa a chorar, pois se separou dos pais, e Rina sugere que a mãe estava brincando de esconde-esconde com ela, então deveriam encontrá-la. A menina acredita nela e elas acabam encontrando a mãe. Itsuki elogia o raciocínio rápido de Rina e ela conta um incidente da sua infância em que todos a esqueceram durante uma brincadeira de esconde-esconde, mas alguém eventualmente veio buscá-la depois que começou a chorar. Falando em infância, Itsuki diz que seu sonho de infância era se tornar um herói e salvar a Terra, mas Ai fica deprimida ao ouvi-los falar e diz que a Terra é realmente um lugar pacífico. Ela sai abruptamente e Rina diz pra ela contar com ele se precisar de alguma coisa. Agora, de volta ao jogo, Itsuki está esperando por Soru, mas é recebido por Rina. Esse foi o primeiro personagem que ela criou, mas nunca jogou com ele. Ela está confusa enquanto explica que a fez antes de Soru, mas era muito parecida com ela. Então ficou um pouco envergonhada. Este também era um design de personagem aleatório que se parecia muito com ela, só que com atributos maiores. Itsuki e Rina iniciam uma missão para resgatar uma pequena criatura semelhante a um pássaro de um ataque dos Darkers, e os números deles aumentaram muito. Mas há mais alguém na missão. É Ai, cuja classe é Summoner, e ela supera ambos combinados.
Ela convoca o mesmo pássaro que Itsuki às vezes imagina em seu ombro e o usa para derrotar muitas trevas de uma vez. Itsuki e Rina ficam impressionados com ela e querem adicioná-la como amiga para que possam formar um grupo. Mas Ai diz que ela não tem tempo para brincar com eles e vai embora. Logo, Itsuki consegue algo por ser membro do conselho estudantil, a viagem anual gratuita para as fontes termais. Ao chegarem lá, são recebidos por seus amigos do jogo, o samurai e sua esposa, que cuidam da casa de banhos. O samurai está animado para jogar PCO2 com Itsuki mais tarde, mas sua esposa o proibiu de fazer isso porque ele está perdendo o foco no trabalho. Itsuki acha que isso é bastante rigoroso, mas então descobre que sua garota também vai fazer o mesmo com ele. Ele está proibido de jogar PSO2 porque ela descobriu que suas notas caíram desde que ele começou a jogar. Ele tenta explicar o óbvio, mas Rina não vai tolerar suas desculpas. Ela diz claramente que até ele voltar às notas normais na próxima avaliação, ele não pode jogar. E depois que a reunião é concluída e todos têm seu tempo livre, ela lhe dá uma montanha de problemas para resolver. Acontece que todos no conselho estudantil também jogam PSO2. O cara de óculos vem fazer companhia a Itsuki enquanto conversam sobre o jogo e suas notas. Ele tinha uma namorada no jogo, mas ela se recusou a encontrá-lo na vida real. Mas quando Itsuki descobre que ele estava falando sobre a garota gato, ele quase lhe diz que havia um trabalhador físico robusto por trás daquele personagem fofo. Tenho certeza de que ele vai passar pelo que eu passei. Depois disso, uma garota chamada Miko vem ao seu quarto, chateada porque Rina se recusou a ir às fontes termais com ela, já que estava preparando os problemas de prática para Itsuki resolver. Ela está com ciúmes dele e diz que foi por causa dele que Rina trabalhou ainda mais, mesmo estando sobrecarregada com suas obrigações como presidente. Itsuki finalmente entende que ela estava fazendo tudo isso por ele, e que ele era o único responsável pelas suas notas caindo, então ele começa a trabalhar nas questões de prática com mais dedicação. E quando ele termina, já é noite e ele está sofrendo de dor nas costas. Itsuki decide tomar um banho, caso contrário, sua viagem às fontes termais seria desperdiçada. E ele encontra o Samurai Dude no caminho, que sugere que ele vá ao banho ao ar livre, que está vazio agora. E ele até deixa seu console de jogos lá, mas Itsuki é um namorado obediente que não ousa desobedecer Rina, embora eles ainda não estejam oficialmente juntos. Mas ele só entra no jogo para dizer a Kota que não vai jogar com ele hoje. Enquanto isso, Rina está procurando por ele com a comida que preparou para ele. E depois de alguma investigação, ela descobre que ele terminou seus exercícios e agora está no banho externo. Ela também entra no banho ao ar livre, mas não se anime, há uma parede entre os banhos masculino e feminino. Eles conversam sobre várias coisas quando de repente ouvem alguém gritar. Eles correm para descobrir que era o Samurai Dude, que estava pasmo e afirmou que uma sombra saiu da tela do console, e então uma garota veio atrás dela e a espantou. A esposa dele não acredita e diz que ele estava apenas bêbado e sonhando com coisas impossíveis. Ele também começa a acreditar no que ela diz, mas agora há outro problema esperando por ele. Ele desobedeceu às ordens dela e agora enfrentará terríveis consequências. Mas ele não estava mentindo. Havia um verdadeiro Darker que saiu da tela dele, e foi a Ai que o derrubou na floresta. Itsuki e Rina estão ficando mais próximos a cada dia, e isso não agrada a Miko. Ela já estava com ciúmes de Itsuki por monopolizar a atenção do presidente, mas agora está ainda mais chateada porque Rina está ficando ainda mais afeiçoada a ele, e eles estão fazendo tudo juntos. Como resultado, ela age friamente com Itsuki, até mesmo recusando sua oferta para se juntar ao grupo dele no jogo, e sai correndo do gabinete do conselho. No caminho, Rina diz que Itsuki deve ter feito algo para ofender Miko, e ele pode rastrear isso até o que aconteceu nas fontes termais. Rina está com ciúmes e quer saber o que aconteceu, mas Ai, que estava andando atrás deles, sente algo e corre em direção ao quarto de Miko. Ela estava jogando PSO2 em seu quarto quando encontrou um monstro que não podia ser morto, e mesmo depois de sair do jogo, o monstro ainda estava em sua tela e emergiu dela como uma fumaça preta. Mas quando Ai chega ao dormitório, o monstro desapareceu. No dia seguinte, há uma reunião em grande escala do conselho estudantil e de todos os presidentes de clubes, mas Miko não está presente. Itsuki e Kota estavam atrasados, e assim que chegaram, a reunião sobre a organização de uma festa pós-festival escolar começou. Rina diz que se os alunos forem unânimes, a escola aceitará o desejo deles. Mas só Itsuki sabe que ela debateu com os professores e os venceu com sua lógica para tornar isso possível. Infelizmente, ela não recebe muito apoio dos outros presidentes de clubes, que acham que isso só aumentará sua carga de trabalho. Rina fica desanimada e o conselho estudantil ainda não desistiu de realizar seus sonhos. E depois que todos se dispersaram, Itsuki pergunta por que ela estava tão interessada em organizar a festa pós-evento. Ela responde que foi porque uma vez ela se opôs à festa pós-evento no ensino fundamental, dando as mesmas razões de excesso de trabalho. Mas então os outros começaram a trabalhar juntos e a deixaram de fora, levando-a a tentar fazer mudanças quando estava no comando. Mas então o escritório da faculdade de repente liga para eles e informa que Miko estava desaparecida do quarto do dormitório, e eles não conseguiram nem contatar os pais dela ainda. Enquanto voltam para o dormitório, Rina diz que ela não está respondendo a chamadas ou mensagens e eles não têm ideia de onde ela possa estar. Eles descobrem que Ai também está conduzindo uma investigação independente e ela está perguntando a todos se já jogaram PSO2 com Miko.
Rina vai até o quarto de Miko, mas fica surpresa ao encontrar a porta destrancada e entra. Ela fica chocada ao ver Ai lá e pergunta o que ela estava fazendo ali sem permissão. Ai responde que Rina também estava na mesma situação e, sem dar mais atenção a ela, começa a mexer nas coisas de Miko. Rina tenta impedi-la e coloca as coisas de Miko de volta no lugar, mas ao ver seu caderno, descobre que a garota é obcecada por ela. Agora ela está triste, pensando que não conseguiu dedicar tempo suficiente a ela e que não se importou bastante com seus sentimentos. Mas nesse momento, Ai encontrou o console da Miko e fugiu com ele. Rina chama Itsuki e Kota a acompanha como a terceira roda e ela conta a eles tudo o que aconteceu no quarto. Nada faz sentido para ninguém, exceto para Itsuki, que começou a ver uma conexão em como Ai estava tentando encontrar pistas sobre o desaparecimento de Miko e PSO2. Mas isso não ajuda a triste Rina, que chora, dizendo que desde que fez novos amigos, parou de prestar atenção em Miko, que sempre foi leal a ela. Kota sugere que ela deveria se animar completando algumas missões, mas ela não está com disposição agora. No entanto, Itsuki acha que isso é uma boa ideia. Eles podem encontrar Miko dentro do jogo se ela fizer login em algum lugar, mas ela não está na lista de amigos deles e decidem procurá-la dentro do jogo. Eles não encontram nada e sentam-se dentro do jogo para quebrar a cabeça. De repente, dois de seus amigos regulares, a jovem garota e o mordomo robô, juntam-se a eles e Itsuki pergunta se eles viram uma personagem fantasiada. Ela era colega de classe deles na vida real e foi embora. A garota tem mais notícias pra eles. Esse tipo de coisa estava acontecendo muito recentemente e o mordomo robô diz que aconteceu perto da casa dele também. Enquanto Itsuki está ocupado tentando encontrar uma correlação entre eles, o casal de samurais chega lá também e lhes diz que viram um personagem semelhante à amiga deles, Miko, nos campos ontem. No entanto, ela estava vestindo o uniforme escolar, uma fantasia que não existe em PSO2. Agora, Itsuki e Rena estão curiosos e preocupados. Embora o último ache que não é possível alguém estar com um uniforme escolar aqui, eles ainda estão tentando procurar por Miko quando avistam alguém que se parece com ela em um casulo escuro, cercado por muitos. Darkers. Eles atacam os humanos e Itsuki não perde tempo e lança uma habilidade de escudo, correndo para a base inimiga. Ele leva muitos golpes, seu escudo expira e então ele é cercado pelos Darkers que lhe causam muito dano. Quando o chefe está prestes a dar o golpe final, Rena aparece e salva sua vida. Ela lhe diz para controlar suas emoções. Há alguém dentro do casulo esperando para ser resgatado, mas há muitos inimigos ao redor deles. Ela se oferece para enfrentar os inimigos enquanto Itsuki avança e liberta a garota. Mas quando ele se aproxima do casulo, mais inimigos aparecem na sua frente. E então algo passa rapidamente por ele e corta os monstros e o casulo antes que Itsuki possa sequer perceber o que está acontecendo. A garota no casulo era realmente Miko. E vê-la aqui faz Rena perder o foco e os inimigos ganham vantagem sobre ela. Itsuki então vê que Aya foi quem salvou a garota do casulo. Agora ela desvia dos ataques dos monstros enquanto pega Miko. Mas então um ataque quase atinge o braço de Miko e deixa uma cicatriz. Isso não deveria ser possível dentro de um jogo. Agora a TA está ficando sobrecarregada, e justo quando alguns monstros estão prestes a pegá-la, uma mulher de cabelo azul a salva, que provavelmente é sua chefe. Quando Itsuki desvia o olhar deles, ele percebe que sua garota está em perigo. Um monstro a tinha agarrado e estava prestes a atacá-la. Itsuki fica furioso, cortando a linha inimiga e fatiando todos os monstros que encontra. Ele salva Rena e então desmembra o monstro que a segurava. O monstro se desintegra em uma fumaça preta escura, e Ai e sua chefe percebem o que ele realmente é. O corpo de Itsuki brilha, e parece que ele acaba de subir de nível por matar um inimigo mais forte. Kota e os outros vêm ajudar Itsuki, mas assim que ele vê o personagem do jogo de Aya, ele desmaia, dizendo que essa era a mesma garota que lhe deu a bebida energética no FanFest e roubou seu coração. Mas antes que ele possa falar com ela, Ai e seu chefe se teletransportam, e Itsuki não faz ideia de como explicar o que aconteceu aqui. No dia seguinte, ele conversa com Rena sobre o que aconteceu ontem, e ela se recusa a acreditar que Miko estava dentro do jogo. E de repente, a garota desaparecida retorna com uma história de cobertura. Ela desmaiou à beira da estrada ontem e foi levada para o hospital. Mas agora ela está bem e pede desculpas a Rena por preocupá-la. Itsuki também acha que esta é uma explicação válida e que não há como Miko estar no jogo. Mas ele percebe que a mão dela estava enfaixada exatamente onde ela se machucou no jogo ontem. Miko não sabe sobre o corte, e Itsuki diz que ela o teve quando foi resgatada na noite passada. Ele pergunta por que ela estava dentro do jogo, e ela pensa que ele está apenas a importunando, apesar de não se lembrar de nenhum detalhe sobre ter desmaiado. Rena impede Itsuki de fazer mais perguntas e leva Miko com ela para que possam se reconciliar. E então Aya aparece do nada e diz a Itsuki para não se intrometer onde não é chamado. O mais importante era que Miko estava de volta e segura. Itsuki fica confuso e pergunta a ela se não foi ela quem salvou a garota dentro do jogo. Mas Ai responde calmamente que não jogou nenhum jogo na noite passada e se afasta, deixando-o confuso e duvidoso. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!